Durante o casamento, o casal repactua, às vezes separa e volta dentro do próprio casamento, como você falou. E a terapia de casal é muito importante, porque é uma forma de ouvir de uma outra forma, é uma forma de enxergar de outra forma. Teve aqui uma colega minha, Cynthia Latvocat. Ela é uma terapeuta familiar, é psicanalista E terapeuta familiar. Ela é da ABT, a Associação Brasileira de Terapia. Ela tem um livro, me deu um tijolão, que é um livro de consulta, eu falei, né? E ela fala muito dessas abordagens, ela pode vista, principalmente na pandemia, porque ela fala uma coisa interessante, que eu acho que talvez vocês... Ela disse que ela passou a atender online, né? E a atender as pessoas na casa. Então ela começou a ter um olhar do paciente de outra maneira, porque ele estava em casa e tinha que interromper, porque o cachorro... E aí, e a família, quando ela atendia a família, tava um no carro, tava o outro não sei aonde, não era aquela reunião tradicional de família. Vocês tiveram alguma experiência assim durante a pandemia? A gente já atendeu algumas pessoas online, a gente ainda atende algumas pessoas assim, online. direto, na primeira vez? Mas sim, muitos clientes na pandemia online. Que depois... a gente até conhecer. Até hoje. Tem muita gente que prefere o online, que é algo que a pandemia trouxe. Vocês acham que tem assim, um valor assim... Eu quero entender se a força da presença não interfere, quer dizer, não tira um pouco da compreensão do caso se você está olho no olho ou você está online? Ou não? Ou se é uma coisa técnica? Eu acho que não. Acho que você pode entender... Claro que um contato visual, né? Às vezes aquele acolhimento. O cliente, quando chega pra gente, ele está precisando de um acolhimento. Talvez online você não tenha o mesmo acolhimento que você tem presencial. É uma qualidade diferente. Mas, assim, a compreensão, ela... Eu não vejo nenhuma situação que atrapalhou. Mas, com certeza, o atendimento presencial tem outra qualidade. E na pandemia é isso mesmo. A gente viu todas as circunstâncias, todas as casas, todo mundo ali, né, aquela situação Por que estava o caso aí da Hannah Hickman ali? Eu nem lembro o que foi acontecer. Olha, nem eu também. Na verdade, eu também não... A gente só indicou porque o caso é um caso de direito de família e que tinha relação com a nossa área de atuação. Não, esses casos... A gente não divulga. Não, eu sei, mas esses casos que a gente, às vezes a gente tem que falar, porque são casos que aparecem na mídia e a gente tem assim uma impressão, num primeiro momento, de que a história é de um jeito e ao longo do tempo a história é outra. Pode ser. A história não é só uma versão que existe. Não é só uma versão. São as narrativas. São as narrativas. São diversas narrativas. Que você, quando você ouve uma pessoa, você está entendendo que aquela é a narrativa dela, mas vai ter outra narrativa. Normalmente tem. A gente diz que toda história tem pelo menos 3 versões. 3 versões. Pelo menos. Agora, Márcio, assim, voltando lá atrás, quando você disse só histórias tristes e tal, tem um processo... Peraí, já estão me dando uma informação muito boa aqui, que eu nem entrei no YouTube. 3 mil pessoas assistindo. Que bom. Pô, bom, deixa eu fazer aquele né, eu tenho que entrar, deixa eu ver se estou silencioso. Gente, olha, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, ao vivo. Cadê o evento que não está aqui no meu celular, o Peixe? Por que não está passando aqui no meu... Ah, tá aqui. Eu tenho que ter... Gabriel o Gabriel, ele é fã do podcast, tá sempre aqui. Valeu, Gabriel, um abraço. Camila Contenta, A Escolha é um excelente livro, está na minha lista de leitura para 2025. Ô, Camila, que legal, que bom, obrigado. Patrick Jesus, bom dia a todos. É a turma que vem aqui e fala. Fernanda Martins, minha xará. Fernanda, parabéns pelo trabalho. Sabe quem é a Fernanda Martins? Sim. Conheço. Conhece? Sim, claro. Advogada, mediadora. Mediadora. Valeu, Fernanda. 3.100 pessoas. Olha só. Você está visualizando? Pô, dá um clique no curtir. Dá um... um segundo, ó. Um segundo. Porque senão fica... olha só, 580 curtidas. 580 curtidas é muito, hein? É muita gente. Vocês vão ajudar o canal
a gente vai crescer, mais pessoas vão poder ter acesso ao conteúdo do canal, que é saúde mental, direito de família, cotidiano social, psiquiatria, psicanálise, empreendedorismo. Adoro. Agora eu vou entrevistar daqui a pouco Devo não, eu vou convidar uma empreendedora de brechó. Legal. Então, gente, por favor. Mercado bom. Se inscrevam aí no canal, dá uma curtida, ajuda o canal. Eu tenho que pedir, né? Eu vejo o pessoal que tem 1 milhão de não sei o que pedindo. Se inscreve, pô. Eu não vou. Tem que. Claro, importante esse tema. Né? O tema da saúde mental é muito importante. Saúde mental e direito. Porque todos os advogados que eu converso, eu conheci, enfim, todos, sem exceção, eles falam dessa questão da psicologia, assim, de questões que alguns são mais litigiosos. Vocês conhecem essa área? Claro. É o pessoal que vai só na briga. Só na briga. Não, a gente respeita, porque às vezes a briga é necessária. A briga, Vocês brigam? ela tem a gente briga quando é necessário. A gente briga. Oba! Quando a gente vê que não tem alternativa, a gente tenta tudo antes. Todos os recursos antes, como acordo, como práticas colaborativas, que até é uma das perguntas do seu roteiro. A gente tenta acordo entre advogados, colocando sempre as partes que estão ali mediação como... Litígio, gente. Vamos falar do como é que é, Peixe? Quando a coisa esquenta, quando é uma briga. Uma briga aliada. Às vezes é muito. Não, eu tô falando dos advogados. Porque, veja bem, uma coisa que eu já observei, quer dizer, os advogados sempre buscam acordo. Né? Vocês chegam a acordo. Nessa área, principalmente. Na nossa área, principalmente. Não são todos. Não são todos. Por exemplo, quando envolve, assim, por exemplo. Todos querem. Não, quando uma das partes. Vamos pegar um exemplo assim, eu vou dar um exemplo assim para vocês. Quando uma das partes tem um patrimônio de família muito grande, ou tem alguém na família que tem muito grande e tal, aí separa por uma questão mais litigiosa e tal, e o advogado de uma parte que é só... não quer acordo, tá? Como é que vocês lidam com... Porque por vocês, pelo que vocês falam, vocês têm uma abordagem do diálogo. Mas vamos agora entrar na área do... Quando não tem diálogo, eu vi um programa com o seu marido que ele falou que ele é mais do litigioso. Não sei o que é. Ele falou... Foi um podcast que eu te mandei, Bernardo Garcia. Bernardo Garcia. Eu achei interessante que ele falou... Ele também é do acordo. Ele é do acordo, mas ele é bem... Ele falou, eu achei o mais. Eu falei, não, eu sou mais do litígio. Do litígio, E... a gente estava falando disso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre... essa questão do litígio da briga, porque muita gente tem medo da briga também. Veja. Muita gente tem muito medo. Tem muito, mas medo assim... Fantasia, a briga, como se fosse também uma... Não é só mas fazer... sabe por quê, Márcio? Porque a briga, ela é desgastante não é emocionalmente e financeiramente. Mas ela não é necessária, às vezes? Não, às vezes é necessária. Essa pessoa que eu digo que fantasia, quando é necessário, não tem jeito, ela precisa... Porque senão ela não vai conseguir o direito dela, ela vai acabar cedendo e vai ser aquela pessoa que você diz mesmo, fazendo um acordo insatisfeita. Como é que vocês convencem a pessoa? Não, eu também não quero convencer. Quem vai convencer é ela. Eu não vou convencer de jeito nenhum. No sentido não é dizer pra ela que... É mostrar... A gente mostra, a gente conversa quais são os prós, quais são os contras. A gente vai tentar esgotar com tudo. A gente vai tentar esgotar todas as tentativas. Mas se não tiver jeito, a gente entra com o processo, a gente também briga e ao longo do processo a gente tenta fazer um acordo. Seja com um juiz, por exemplo, a gente pede uma audiência, ou seja diretamente com o advogado da outra parte. Quer dizer, o juiz recebe os advogados? Sempre. Sim, a gente tem muita audiência em várias famílias. A maioria recebe. Muita audiência, tem audiência especial, tem audiência de conciliação, tem audiência que você vai ouvir testemunha, costuma ter em várias famílias muita audiência. E a gente pede, às vezes, também, para mandar o processo para mediação. Eu tenho que ver aqui. Então, a gente pede para que a gente possa ir à mediação com aquelas partes e levar para um terceiro imparcial, facilitar esse diálogo, fora um pouco do processo. Porque eu estou falando do litígio no sentido da briga. Quer dizer, quando vocês estão na briga, tá? E o jogo... E eu acho muito interessante as minúcias da legislação que o advogado tem capacidade de pegar. Eu acho isso... por exemplo, eu assisti...
eu não quero entrar na parte política, mas quando eu posso, eu assisto o Tribunal do Júri. Tem uns canais mas quando é alguma coisa assim que eu estou acompanhando, mesmo que seja da política, às vezes é alguma coisa eu me interesso, eu gosto de ver a argumentação, é mais na área criminal, assim, tal. Eu gosto de ver a argumentação. Porque o Rui Barbosa, ele tem a tese de que todo mundo tem que ter o direito de defesa. Uhum. Todo mundo. O pior... Sim. Tem direito, por mais que nem o médico. O médico, eu tenho um amigo médico, assim, foi diretor de grande hospital, ele disse, pô, Márcio, estava na minha mesa um sujeito e eu tinha que salvar o cara. Ele disse, por mais que eu tivesse ali e fiz, o cara... Como é que é essas situações? Então, quando o acordo ele não é possível, porque às vezes não é possível. Às vezes não é possível por quê? Porque a outra parte não quer. Às vezes porque o seu próprio cliente não quer. Às vezes porque o acordo que está sendo proposto não é para ele não é o que atinge o que ele deseja. Então, por conta disso, a gente segue o processo. Aí não tem alternativa. Como é que é o processo? Quais são as regras do processo? Quais são as etapas do processo? Depende do processo. Não, assim, família. Tem vários de família. Não, pega um exemplo. Normalmente, o processo começa com uma petição inicial. Depois da petição inicial, o juiz designa uma audiência, marca uma audiência. Tá. Uma audiência de conciliação ou de mediação. E aí abre prazo para outra parte apresentar a defesa dela. Depois, o autor apresenta uma réplica. Aí tem fase de provas, aí depois tem uma audiência de instrução e julgamento, onde você pode ouvir testemunha, até chegar à fase da sentença. É claro que no meio do caminho, existem, dependendo do processo, alguma produção de prova. Às vezes pode ter uma perícia, se for um processo de guarda e convivência. Perícia psicológica e psiquiátrica. Tem estudo social também. Se for um processo de alimentos, podem sair